Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Marcelo Vieselli, estreando meu novo canal aqui no YouTube sobre a oração Life in Prayer, rezando com a vida, porque a única forma que nós temos de rezar é com a vida mesmo, né? Com a nossa condição de vida, com a nossa existência em si, né? O nosso amor pelo Cristo, rezando com Ele, pedindo o Seu Espírito Santo todos os dias, né? E todos os dias eu faço a minha vida em oração para ela se tornar então uma vida de oração. Então, nesse primeiro momento, vamos então aí invocar o Espírito Santo, pedindo a Ele então que nos auxilie, né? Por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria. Como dizia Dom Bosco, foi ela que tudo fez, foi a Virgem Maria que tudo fez, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu gosto muito de uma oração, muito dessa oração que eu vou fazer aqui agora. Se você não sabe fazer ela, é uma oração que todas as noites, na oração das completas, na liturgia das horas, se faz então a Nossa Senhora. Ela diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Então, nós pedimos aí a intercessão de Maria, pedimos o Espírito Santo e também através de 3 jaculatórias que nós podemos fazer. Eu particularmente gosto muito delas, né? Quando eu convido então Nossa Senhora a ficar comigo, a ficar na minha vida, para que eu siga os passos dela, né? Então eu chamo pela Nossa Senhora Auxiliadora, que sempre esteve comigo, sempre, desde o tempo da escola, quando eu estudei no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, né? Por meio do escapulário. Se você não tem o escapulário, nos vídeos eu vou falar sobre o escapulário também, essa terna e eterna devoção, né, que os carmelitas têm ao escapulário, né? E também a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que desde quando eu era criança também, junto com os franciscanos e os padres redentoristas, eles faziam a novena perpétua toda quarta-feira, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amigos, aqui começando esse canal falando sobre a oração, sobre a vida em oração, para que a nossa vida se transforme numa vida de oração, né? Uma vida de ação e contemplação, ou contemplação e ação, uma vida no Espírito Santo. Eu vim ontem já com o gás todo de um seminário de vida no Espírito, então é muito bom, é maravilhoso saber que somos amados, saber que somos
curados, tomados pela força do Espírito Santo. Né? Que nós vamos fazer aqui? Qual que é o meu convite nesse canal para você? Nós vamos falar sobre Nossa Senhora, nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, nós vamos pegar muito a Palavra de Deus, né? Nós vamos rezar juntos, nós vamos ler juntos. Hoje já vamos começar com um grande livro mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vou estar falando aí também sobre a vida dos santos, né? A vida dos santos que nos levam ao céu. É os santos, é a vida deles, eles seguem o Evangelho. Né? É esse Evangelho curador, purificador da vida dos santos. Claro que com o meu esforço, né? Sozinho eu não consigo. É a graça de Deus que me leva, que me impulsiona. Né? É a graça de Deus que me faz seguir, que me faz caminhar, que me faz ser verdadeiramente santo, né? Ser santo, então ser separado. Quando eu elejo viver uma vida em Deus, uma vida diferente, uma vida na graça. Né? Nós vamos pegar muito, nós vamos ler esse livro aqui, ó, em Êxodo. Esse livro aqui é um monge beneditino que escreveu. Por que eu digo que ele escreveu isso aqui? Ele ainda está vivo, esse monge. Esse monge, ele está vivo, ele é americano. Ele foi Jesus que falou para ele o que é a vida eucarística, o que é uma vida de adoração eucarística, o que é uma vida voltada para a face de Jesus. Esse livro aqui, ó, Ensino Êxodo, quando o coração fala ao coração, o diário de um sacerdote em oração. Esse. Pega esse livro, compra esse livro, tem aqui, ó, em português. Então, nosso Senhor fala a esse monge essa vida em oração através do estado de vida dele. Então, eu sou casado, mas eu posso ter uma vida em oração e transformar essa vida em oração numa vida de oração. Como que Jesus fala nesse livro para esse monge, como fazer a adoração, como rezar, como meditar, como amar. Então nós vamos começar por esse. Nós vamos começar por esse livro. Eu vou ler ele às segundas-feiras. Né? Amanhã vocês vão saber qual o livro que eu vou ler na terça, na quarta, na quinta e na sexta, né? Ficarei de segunda a sexta, um vídeo por noite ou por dia. Não sei como vai ser, mas vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Né? Nós vamos nos basear então aqui, ó, na palavra de Deus. É por aqui que nós vamos vai ser a nossa bússola. A nossa bússola vai ser a palavra de Deus. Não sei qual Bíblia você tem, se é a Ave Maria, se é a Pastoral, se é a CNBB, que é a que eu tenho, se é a Jerusalém, não importa. Não fique sem a Bíblia. Claro que se eu puder recomendar, eu aqui já recomendo duas, ou a Jerusalém ou a CNBB. Né? Por quê? Por causa das traduções mais fidedignas e das notas de rodapé, para você estudar, para você voar, né? Na oração, crescer na oração, crescer na palavra de Deus. E também, pessoal, não tem como deixar de lado, né?
Catecismo da Igreja Católica. Aqui. Aqui está, então, todo o ensinamento da nossa igreja, né? Dos bispos, os documentos do Papa, o que o magistério da igreja vai nos ensinar, né? Através do colégio cardinalício, através do colégio dos bispos. Aqui o que a igreja vai falar para mim? Marcelo, toma nota disso. Marcelo, toma nota o que é o casamento em Jesus Cristo. Olha, é tão interessante que se você, católico, né, não toma nota por aqui, é muito provavelmente que nem a Bíblia você vai tomar nota. Então, eu quero te ajudar também nisso, né? Se você não sabe manusear, não sabe como manuseia o catecismo, né? Então, eu vou falar o número dos parágrafos para ficar bem mais fácil, que aliás é por aqui que começa, pelo número dos parágrafos, mas eu vou falar para você, né? O que então, segundo a luz do magistério da igreja, né? Pretendo aqui também no canal dizer mais sobre isso, sobre esse saber ouvir a igreja, porque a igreja é detentora da verdade, né? A igreja é quem detém essa verdade, a igreja que detém a revelação, a igreja detém essa revelação, né? Se a igreja detém a revelação, como diz o catecismo, né? Então, nós poderemos ver aqui, ó, a revelação de Jesus, palavra, que vai nos revelar, então, a nossa vida, a nossa forma de viver, nossa conduta, todas essas coisas. E através dos livros que nós vamos seguir. Porque se Jesus, né? Veja só uma coisa. Porque se Jesus ele fala, então quer dizer que Jesus é vivo. Jesus é real. Portanto, Jesus já não é mais uma filosofia ou um pensamento. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Jesus olha só, olha como é, né? A Trindade, assim dizia Santa Elizabeth da Trindade, né? Uma monja carmelita. Toda a vida dela foi baseada na Trindade. No Pai, né? Nós não teríamos Jesus se o projeto do Pai não tivesse sido feito. E nós não tivéssemos Jesus se o Espírito Santo não tivesse revelado a Maria. E Maria, então, ela tem toda a notícia através do anjo Gabriel. Então, nós não teríamos Jesus sem Maria, nós não teríamos o Espírito Santo, nós não teríamos esse projeto maravilhoso chamado Trindade. Aliás, nós não teríamos vida, né? Porque daí, o que aconteceria? Se assim fosse, o mundo seria então essa explosão, nós viveremos até um certo ponto, como você guia até 90 anos, 80 anos e tchau. Já foi sua vida. Mas não é assim. Aprenderemos também que uma das graças que a teologia nos dá, que se chama teologia da graça, né, é esse entendimento, então. Nós iremos, então, compreender esse Espírito Santo que está em nós.
porque se fomos batizados, se somos batizados, né, nós podemos levar uma vida em oração, uma vida de oração. Então, na mesma proporção que eu sou casado, como então eu posso viver uma vida assim? Como que dentro do meu estado de vida, eu posso ler um livro dos santos, eu posso ler a palavra, eu posso estudar o catecismo, eu posso ter tantas coisas, tantas coisas ao meu favor, né? Então, começaremos por esse aqui, ó. É muito lindo, é muito bonito, recomendo demais, recomendo demais. Esse livro eu fiquei sabendo, né, dele através de uma pregação da doutora Filó, uma médica pediatra que não sei se vocês seguem ela, mas provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nela, né? Doutora Filó, vocês vão ver ali, são pregações maravilhosas, pregações fantásticas. Então, uma das coisas que eu posso falar, segue os amigos de Deus, segue eles, segue esses passos, né? O que essas pessoas, da onde que essas pessoas bebem, de que fonte essas pessoas bebem, porque não é uma fonte de água parada. Aliás, a corça, ela não vai ela não fica numa água suja, ela fica numa água limpa. Fica numa água limpa. Então, para começar, aqui vai dizer assim, ó, numa nota: um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinando ao peito de Jesus. João 13, 23. Vamos pegar João 13, 23. Vamos pegar aqui. João 13, 23. João 13, 23. Olha, a minha Bíblia ela é toda marcada. Ela é toda marcada. Por quê? Porque eu faço um método da Canção Nova, escrito pelo Padre Jonas, que tem o nome de A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um livrinho assim, pequenininho, eu não tô com ele aqui agora, mas amanhã eu mostro para vocês. Beleza? Então vamos lá, Mateus 13, 23. O que ele vai me dizer aqui, ó? Anúncio da traição é o tema. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Quando eu li isso, quer dizer que nós temos acesso a Jesus. Você já imaginou você poder reclinar a sua cabeça no peito de Jesus? Ou você pode fazer também ao contrário. Quando João, então, reclina a cabeça dele. Porque a gente está na caminhada e a gente pode dizer assim: eu não escuto a Deus. Eu tenho dificuldade para parar um pouco e silenciar a minha vida. Então toma nota desse evangelho, João 13, 23. Para um pouco aí e pensa: eu preciso reclinar minha cabeça no peito de Jesus. Jesus, quando ele se revelou a Santa Margarida Maria Alacoque, que é um outro livro que nós veremos, ele fala para ela, olha, sabe por que o meu coração
Sabe por que que o meu coração é tão triste? Eu sinto tanta tristeza porque os meus não vêm me visitar, porque os meus não me amam. Também num dos diálogos entre Jesus e o monge aqui do livro, Jesus vai falar que uma das coisas mais tristes é que as pessoas a quem Jesus chama para seguir no caminho, eles dizem não ter tempo para fazer uma pequena adoração. Uma adoração qualquer, 15 minutos, 10 minutos, 5. Mas Jesus vai falar no Evangelho, né? Pedro, você não ficou nem uma hora comigo rezando? Mas, quer dizer, e agora? Eu tenho essa possibilidade de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Eu tenho essa possibilidade. Eu posso ter acesso a Jesus. Eu posso ter acesso a Ele. Porque, pessoal, é Ele mesmo quem coloca esse desejo. É Ele quem coloca esse desejo. É Ele quem nos atrai. Pensa nisso. Pensa nisso. E é tão bonito porque, né, conforme eu ia lendo aqui, né, o livro, então, por mais que Jesus fala para um sacerdote, como é a vida eucarística, mas eu também me coloco nessa vida eucarística. Até porque sou católico, né? Porque se eu, que sou católico, não acredito na Eucaristia, então o que eu estou fazendo na Igreja Católica? Diz que tem uma pastoral dentro da igreja muito interessante. Essa aí eu fiquei sabendo através de um diácono, o diácono da nossa comunidade. Ele falou uma coisa muito interessante, até dei risada. Tem inúmeras pastorais dentro da igreja, inúmeras, mas ele também fazia parte dessa pastoral. Sabe como que era o nome? Esquenta-banco. Eu fiz muito tempo parte dessa pastoral Esquenta-banco. Então, ia na missa, comungava, por vezes cometia o sacrilégio, né? Porque ia em pecado mortal. Então, eu posso ter acesso ao coração de Jesus. Eu posso ter acesso. Eu preciso ir até Jesus. Conforme a gente vai entrando na vida contemplativa, ou na vida ativa, ou na vida... Por exemplo, eu vou caminhando com Jesus nessa contemplação, ação, e na ação, contemplação, né, porque uma coisa faz a outra. Eu vou tomando posse, vou tomando nota de que é possível, é muito possível ter acesso ao coração de Jesus. E que todas as graças, a misericórdia, o perdão, a fé, todas as graças nos vêm pelo coração de Jesus, através do coração de Jesus. Então, ele vai dizer assim aqui, né?
O amor imensurável e incansável de Deus a nós, revelado no glorioso coração atravessado de Jesus, eternamente presente na Santa Eucaristia. Quando a gente comunga, é impossível, a não ser que você vá comungar sem desejo algum, ou não está em estado de graça. Mas, porque a fé não é sentimento. Independente de eu acreditar ou não, por exemplo, não interessa. Jesus é vivo, Jesus está lá. Jesus está lá, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, olha, In Iesu, que é esse livro, relata as graças experimentadas na vida de um padre pelo poder curativo e fortalecedor da adoração eucarística. O que a Eucaristia faz? A Eucaristia cura. Cura o que, Marcelo? Primeiro, da idolatria. A Eucaristia, a adoração eucarística, a primeira coisa que ela vai curar em nossa vida é a idolatria. É aquela vida podre, fétida do passado, porque todo mundo aqui tem uma história, né? Mas conforme eu vou fazendo as minhas adorações, conforme eu vou me envolvendo, percebe aí na sua vida. Aquela coisa que você colocava acima de Jesus. O que, por exemplo, eu tinha uma coisa com a Fórmula 1, por exemplo. Eu deixava de ir na missa para assistir Fórmula 1. É uma idolatria. E uma baita de uma idolatria. Porque eu deixava o Cristo para seguir um não Cristo. Não estou dizendo que não é bom, eu assisto. Hoje eu assisto. Mas eu vou na missa, deixo gravado, depois eu assisto. Quando eu coloco uma pessoa acima de Jesus, meu primo, minha prima, quem seja, acima do Cristo, eu cometo uma idolatria. Então, a primeira coisa que a adoração eucarística, com frequência, vai curar toda a idolatria do seu coração. Toda a idolatria. Dom Bosco, né, que falou que foi ela que tudo fez, que foi Maria que tudo fez, os salesianos, Dom Bosco vai falar assim: você quer muitas graças? Visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Você quer algumas graças? Visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. E você quer nenhuma graça? Não visite nunca. Tamanho é o poder da Eucaristia. Então, olha só. A renovação santificante pela adoração ao Santíssimo Sacramento e pela consagração ao Imaculado Coração de Maria, medianeira de todas as graças. Então, aqui Jesus fala para esse monge que a segunda forma da nossa vida ser purificada, ser curada, é através de Maria, do Imaculado Coração de Maria. Não existe outro meio. É a Eucaristia e Maria. Eucaristia e Maria. Eucaristia e Maria. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Ah, Marcelo, eu vou na missa, tudo e tal, mas acho que Nossa Senhora não rola. É preciso voltar à catequese. É preciso voltar à catequese. É preciso dizer: por que sou mariano? Quem é Maria na minha vida? Eu mesmo, por muito tempo na minha vida,
Eu, quando comecei na caminhada em 98, ali por ali, 99, eu fiquei acho que uns 6 meses só louvando a Deus e me esqueci do terço. E um dia o coordenador do grupo de oração disse assim para mim: Marcelo, você só reza o terço aqui antes do grupo? Você reza o terço em casa? Claro, rezávamos lá na minha família, mas ele estava dizendo assim: e você? Você tem rezado sozinho o terço? Foi aí que me dei conta e pensei: é verdade, eu preciso ser uma pessoa mariana. Eu preciso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus mais mariana. Porque se eu sou católico, você rezando o rosário ou o terço, você não diminui a Deus. Pelo contrário, rezando o terço ou rezando o rosário é uma oração cristológica. Porque eu adentro nessa oração seguindo os passos de Jesus, que foi o Evangelho. Então eu consigo, né, viver uma vida mariana, uma vida eucarística. Uma coisa me leva a outra. Mas isso também leva tempo. Isso leva tempo. Experimenta começar com 5 minutos de adoração por dia. Antes da missa, por exemplo. Antes da missa, faça lá 5 minutos. Eu vou ensinar aqui muitas orações diante do Santíssimo Sacramento. Aliás, um outro livro também que eu vou falar para vocês, passar para vocês. E pessoal, olha só que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, né? Esse livro, ele abre o nosso coração. Ele abre o nosso coração a Jesus Cristo. Porque nós vamos nos vai ser você vai ser redirecionado ao coração de Jesus. Você vai receber caminhos novos. Assim como o diário de Santa Faustina, que Jesus fala para ela da misericórdia, aqui se fala da Eucaristia. Então, olha só, o que esse livro vai te trazer? Né? Vai te trazer um conforto na alma, coragem, luz, desejo profundo de estar com Nosso Senhor. Ele vai trazer um amor pela Eucaristia, um profundo amor pela Eucaristia. Não é uma coisa assim pouca, é um profundo amor pela Eucaristia. São Pedro Julião Eynard, se não me engano, se está certa a pronúncia, ele é o santo da Eucaristia. Vou trazer ele aqui também. Você pega outros santos que falam sobre a Eucaristia, por exemplo, São João Maria Vianney, que o sacerdote é o amor de Cristo na igreja. Porque é o sacerdote que leva a Eucaristia. Se não tem o sacerdote, não tem Eucaristia. Não tem nem possibilidade de ter Eucaristia.
Então, ele é um livro poderoso, ele acende o amor à adoração. Ele acende o amor à adoração. Aqui, nesse livro, nós aprendemos o caráter do mistério. Que esse mistério eucarístico é um mistério simples. Simples. Então, o curso de teologia, né, que é você ir lá estudar a teologia, né, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, uma coisa vai colando na outra. Você vai entender a missa, você vai entender o porquê a igreja existe para a Eucaristia existe para a igreja. Não existe igreja sem a missa. É isso aqui. É isso aqui. Então é um livro que vai te despertar a santidade, vai te levar, por esse monge ser beneditino, esse livro vai te levar para São Bento direto, a estudar as regras de São Bento. Esse livro vai te levar a ter uma vida mariana. Olha, eu estou me arriscando em que sentido? Salvar almas. Salvar almas. Porque o meu objetivo com esse canal é salvar almas. Salvar almas. Olha, pessoal, vou ficando por aqui, beleza? Então, na próxima segunda nós continuaremos, né, com esse livro. Recomendo demais aqui. Tem na Amazon ou não sei por onde você compra, mas recomendo demais você estar aí antenado, orientado. Amanhã retomarei um outro pensamento também, que vai ser uma direção espiritual muito gostosa, muito bonita. Falaremos muitas coisas também, e coisas que vão ser uma direção espiritual muito legal. Então vamos terminar então com uma oração, mais uma oração mariana. É bom começar com Maria, terminar com ela, né? Maria é a mãe do novo homem, ela é o vaso insigne de devoção, ela é a rosa mística, ela é aquela que nos escuta e que diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.